Minha gente, hoje nós vamos falar sobre extremos. Sim, quando nós caímos nos extremos. Muitas pessoas dizem assim, ela é 8 ou 80. E o que tem a ver isso com o Feng Shui? Vem comigo que eu vou te explicar. Para você que não me conhece, meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e dona de casa assim como você. É uma loucura, gente, eu sei que é uma loucura. Os extremos da vida. Do que eu tô falando? Quando nós resolvemos ser aquela pessoa perfeita, isso é um extremo, tá? Aquela coisa assim que você tem orgulho de dizer, eu sou perfeccionista, eu faço tudo com perfeição. E isto dentro da energia da nossa casa afeta, e afeta muito. O oposto disso é quando a pessoa é extremamente relaxada, bagunceira, desordeira e não tá nem aí para nada. Não? Ela não cuida da casa, ela não cuida da cozinha dela, ela não cuida das roupas, ela não cuida de nada, então ela tá naquele extremo, né? E sempre com aquelas desculpas. Final de semana eu faço, quando der eu faço, e a realidade é que vai fazendo, mas faz tudo muito bagunçado, não? E nunca as coisas estão em ordem, as coisas estão limpas, então aquele extremo, né? E você sabe que tem pessoas que vão de um extremo para outro? Sim. Do perfeccionismo, dessa perfeição, desse perfeccionismo, elas pulam, tá? Direto para aquele extremo, tá? Do relaxo. Então, por isso que a gente diz assim, são ou é 8 ou é 80. Então, elas pulam, né? Elas não entendem o meio, né? E dentro do Feng Shui, nós sempre falamos que nós temos que equilibrar as energias. Então, quer dizer, do que adianta eu ser perfeccionista e viver no inferno arrumadinho e ser uma pessoa extremamente relaxada? Nós procuramos o meio termo. E isso também, gente, que eu quero que vocês entendam. Quando, essa semana eu até estava falando muito sobre ativação e como nós usamos os 5 elementos da tradição chinesa para ativação dos guas, não? Esta questão também entra, gente. Não é o extremo que você leva, tá? Até quero colocar aqui uma questão aqui de uma parte do meu quarto ali, que vocês vão perceber que a gente cuida da proporção, tá? Eu não vou excluir tudo, porque esses 5 elementos que são vibrações, eles devem estar quase todos eles presentes, gente. São eles que fazem os ciclos, né? Eu não posso eliminar completamente, gente. Eu tenho que ter aquele ciclo de construção, o ciclo de evolução. Entende, gente? O que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar com a proporção. Proporção. Não é você chegar lá e de repente eliminar tudo. Eu tenho que cuidar com a proporção. Observe esse armário aqui, gente. Ele tem 16 portas. Então tem 10 portas desse lado e 6 portas aqui, tá? Ele parece é um bege, mas ele tem textura de madeira, tá? Ele é um MDF que imita madeira. Então a gente representa ele como elemento madeira, tá? Vocês viram que os puxadores estão ali num elemento metal, tá? Mas e aquele filetezinho lá, que é aquele marrom lá, então seria lá aquela cor, o elemento madeira. Observe essa mesinha aqui, branca. Gente, branco, elemento metal. Olha bem, tá? Como ela fica muito pequena perto de toda esta metragem, tá? O metal ali é muito pequeno, olha aqui desse ângulo aqui. Observem essa proporção, se eu for ver. O metal é quase que insignificante, a proporção é insignificante para o elemento madeira. É esta proporção que nós temos que cuidar quando estamos ali tentando colocar os elementos. Sabe quando eu falo em inferno arrumadinho?
que eu acho que é o pior ainda do que viver na bagunça, porque um dia na bagunça você resolve fazer as coisas e resolve. Mas a pessoa perfeccionista, ela não entende. Ela não entende que ela vai criando o que? Energia parada, estagnada lá na casa dela. E essa energia parada, estagnada, o que acontece? Ela trava a tua vida, ela para tudo. Eu vou dar um exemplo aqui. Gente, o perfeccionista é a coisa mais interessante do mundo. Eu já fui uma pessoa perfeccionista. E a perfeição só te leva a um caminho. O caminho errado, ao caminho que você se esgota, porque você deixa de fazer as coisas porque você entende que não tem tempo de fazer aquilo com perfeição, então você não faz. Olha bem, tem um ditado que diz assim, antes feito do que não feito, certo? E o perfeccionista não, o perfeccionista só faz se ele tiver tempo de fazer aquilo com perfeição. Então ele estuda primeiro tudo, né? E nesse estudar tudo, às vezes ele acaba nem fazendo. Aqui, ó, gente. O que é o inferno arrumadinho, que é o dito do perfeccionista? Ele entra naquela mania de organização, certo? Então vamos organizar tudo. Então, né, no mundo das organizers, né, você tem que ter o quê? As caixas organizadoras, certo? Nossa, então você compra as caixas organizadoras. E você percebe que no mundo dessas organizers, né, você tem que ter padrões. Não, então, todas as caixas do mesmo tamanho, de cores iguais, para dar um padrão dentro dos teus armários. Então você compra caixas grandes, para ter um padrão. E aonde você vai fazer o que, gente? Uma caixa grande. Você vai o quê? Guardar caixas pequenininhas. Por quê? Ó, aqui, ó, tem uma caixa aqui, não? Ela não é padrão e no mesmo tamanho desta outra caixinha aqui, que é um baúzinho, tá? Então, como elas não têm o mesmo padrão e não vai ser esteticamente para um perfeccionista, ali, esteticamente elas não são iguais, então não fica bonito na cabeça de um perfeccionista. Então, elas compram uma caixa grande, certo? Comprou uma caixa grande para guardar as caixas menores, certo? Então, ela tem aqui as caixas menores. Vamos colocar essa aqui. E tiramos a caixa grande. Olha a dificuldade, né, gente? Aí, dentro da caixa menor, então, ela guarda algumas coisas. E ela entende que essas coisas que ela tem que guardar, algumas podem estar mais soltas, não? Então, aqui ela colocou algumas coisinhas soltas, não? Ela colocou algumas medalhas aqui, dentro desta caixinha, que essas medalhas eram importantes. E também ela guardou uma caixa de um relógio, né, que veio um kit aqui de um relógio, que ela guardou aqui porque estava sobrando espaço, que ela achou interessante guardar aqui. Então, são 1, 2, 3 caixas para ela pegar este kitzinho aqui. Então, o kit tá aqui de um relógio, gente. E eu tenho até um vídeo aqui falando, este objeto nunca deve parar na tua casa, os relógios. Vou deixar o link aqui na primeira comentário aqui fixado para vocês darem uma olhada lá e eu te explico bem sobre os relógios. Aí o que ela faz? Ela compra esses saquinhos aqui para conservar mais o kitzinho, né? Esse kitzinho aqui tem que estar conservado, super conservado. Então tem o colarzinho, tem os brinquinhos e olha a dificuldade. E ainda o relógio, então ele tá aqui nessa almofadinha, né? Guardado dentro da caixinha. Pergunta: quando que ela vai usar isso? Ela nem vai lembrar que tem isso aqui, gente. Tá? E o que ela ainda faz? Ela coloca esta caixa, o baúzinho, dentro daquela caixa, junto com a outra caixa, lá no armário, lá naquela parte de cima, a parte aérea, né? do roupeiro dela, do guarda-roupa dela. Gente, quando que ela vai usar isso? Nunca, porque ela nem lembra. Ela nem lembra que tem. E o que acontece? Passa-se meses, tá? Passou 6 meses, não mexeu,
a energia em torno disso já é uma energia estagnada. E olha que eu sempre digo que tem alguns mestres de Feng Shui que dizem que a cada 3 meses você tem que estar mexendo em tudo. Você acha que com toda essa dificuldade para abrir as caixas, ela vai usar essas coisas? Ou ela vai pegar aquelas medalhas lá que ela guarda tanto, né? Que lembrança disso, lembrança daquilo. Você acha que ela vai manusear isso? Você acha que ela vai fazer olhar esses objetos ou limpar esses objetos? Lembrem, o metal vai oxidando. Por mais bem guardado que ele esteja, ele vai oxidando. Gente, isso é viver no inferno arrumadinho. Tá muito arrumadinho, tá? Pode ser até que ela lembre deste kit de relógio, mas para pegar esse kit de relógio, ela tem que abrir o roupeiro, às vezes está lá no alto, pegar uma escada para pegar lá aquele roupeiro, abrir aquela caixa, tirar as outras caixinhas, abrir aqui, ainda tirar. Olha o trabalho que dá, olha o trabalho. Então, ela vive no inferno arrumadinho, porque ela não quer destruir aquela arrumação, aquela posição que ela colocou, tudo aquilo perfeito na cabeça dela, tá? E ela vai deixando o quê? Energias paradas. Então veja que esse extremo aqui também é perigoso. Esse extremo é muito perigoso. Ao contrário, não? O bagunceiro, o que ele faria? Aliás, aquela caixa grande lá, já nem... Ou essas caixinhas menores, eu acho que o bagunceiro já iria eliminar as caixinhas menores, ia jogar tudo dentro de uma caixa grande, dentro de uma sacola circular e enfiar num canto e pronto, tá tudo misturado, né? Não iria ter essas separações, isso e aquilo. Também iria ficar difícil para a pessoa desorganizada, para a pessoa... Tá. O que é o meio termo? O meio termo é o ideal. Não? O meio termo é o ideal que a gente tem. Lógico que a gente não vai deixar as nossas coisas jogadas, não? Então o que se faz? Uma caixinha prática, gente, que fique à vista, uma caixinha que fique à vista, ali você coloca perto da tua cama, numa mesinha, lá em cima da tua penteadeira, onde que você abre e com facilidade você pega as tuas coisas. Não? O que nós podemos fazer? Nós podemos ir trocando as coisas aqui, né? Então guarda lá naquela caixa, que também seja fácil, e vai trocando os objetos que você tem de uso diário, gente. Olha a facilidade do que abrir tudo aquilo que está guardado. Gente, eu só quero dizer uma coisa. É impossível organizar os excessos. Os excessos são impossíveis de organizar, gente. Por isso que nós cuidamos. Não é ser minimalista, mas a gente cuida com os excessos de coisas. Tá? Quando nós temos coisas em excessos, é difícil de organizar, é difícil de você estar sempre manuseando, tá? Principalmente nós mulheres, que temos uma vida corrida, trabalhamos fora, temos que cuidar da casa, às vezes não temos nenhum auxiliar para ajudar nos serviços domésticos, então fica tudo difícil. E os excessos na nossa vida, todos os excessos, né? Quando eu vou de um 8 para um 80, né? Daquela pessoa que se dizia perfeccionista para um bagunceiro compulsivo ali maluco, sei lá, que não cuida de mais nada, gente. É muito fácil de pular de um lado para outro. O que nós queremos? Nós queremos o caminho do meio. E quando nós temos excessos, é difícil. Fica aí a pergunta, gente. Cuide também quando você está fazendo a ativação dos guas lá. Você não precisa eliminar todos os elementos. Cuide desta proporção. Eu quero passar um pouquinho mais sobre questão de proporção. O que é proporção? Porque tem algumas pessoas que não entendem o que é proporção, né? Fica de olho que nos próximos vídeos eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa questão de proporção dentro dos elementos. Mas hoje o nosso assunto foi essa coisa de sair de um extremo para outro, né? De um inferno arrumadinho para uma vida de um inferno desorganizado. São extremos e a gente tem que trilhar sempre o caminho do meio, tá? Sempre o caminho do meio. O Feng Shui é o equilíbrio das energias. Agora eu quero fazer um convite para você, se você está gostando, se inscreva aqui no canal. Aqui nós falamos sobre Feng Shui, falamos sobre planejamento, organização. Hoje nós falamos dessa organização, que nós saímos de um extremo para outro às vezes. Não? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, meu muito obrigada.